Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 31 de março. O Botafogo está em busca de meias ofensivos para a sequência da temporada. E Cauli do Bahia, bem como Cristaldo do Grêmio, são os nomes da vez. Essa é uma questão especialmente importante, que eu faço questão de abordar aqui, porque foi um pedido do Renato Paiva, foi uma necessidade identificada pelo nosso treinador, que ganha ainda mais importância no momento que tivemos uma péssima notícia, que é a ausência do Savarino na nossa estreia da Copa Libertadores. Diante da Universidade de Chile, lá em Santiago, Savalizo não estará presente. Sentiu um problema físico, vai passar por exames e, claro, você precisa saber qual é o diagnóstico para iniciar o tratamento da melhor forma possível. Um outro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é a renovação de contrato de Paredjon, agora com vínculo até 2028 e pronto para seguir fazendo história no Glorioso. O John, que nesse início de 25 vem mandando muito bem. Flaco Lopes que o diga, não é verdade? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, isso é super importante. O YouTube distribui melhor o conteúdo e isso nos ajuda a crescer. Mais botafoguenses passam a conhecer o canal. Inscreva-se também por aqui, clicando no sininho para ativar as notificações. Isso também fortalece demais, porque a gente quer chegar aos 59 mil inscritos. Estamos caminhando nessa direção e com toda certeza chegaremos lá. Sempre lembrando que esse é o terceiro conteúdo do dia. Tivemos o Radar Alvinegro primeira edição, a tradicional live da hora do almoço e agora o Radar Alvinegro segunda edição. Então é muita informação, muita coisa bacana para você. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Vamos começar aqui pela notícia ruim. O Botafogo comunicou na tarde de hoje que o Savarino está ausente da Libertadores. Infelizmente, sentiu um problema físico. A gente ainda não sabe o que é. Por isso vai passar por exame para poder ter um diagnóstico e da melhor forma possível iniciar o tratamento. Tomara que não seja nada demais, a priori, pelo que a gente viu do Savarino na partida contra o Palmeiras, não deve ser nenhum grande problema, mas a sua ausência é sempre uma situação que a gente quer evitar. Até porque o Savarino ele tem uma característica, uma capacidade de gerar jogo e situações de gols que sempre acaba fazendo falta. Não estava no seu melhor dia, verdade, contra o Palmeiras, mas Savalizo tem crédito pra caramba. Em 2024 foram 26 participações em gols, um duplo-duplo. Gols e assistências, 2 dígitos nessas duas estatísticas. Isso não é para qualquer um, diga-se de passagem. Mas considerando que o Renato Paiva já tinha mapeado a necessidade por meia no elenco do Botafogo, a gente agora fala, claro, sobre Cauli e Cristaldo, porque na ausência do Savarino, por 2 semanas que seja, considerando que a gente tem jogo pra caramba um atrás do outro, 2 semanas de repente ausente, a gente está falando aí de 4 partidas. Por Libertadores e também pelo Campeonato Brasileiro. O Cauli, no Bahia, ele não vem jogando. E o Cristaldo perdeu espaço também no Grêmio. Então são 2 jogadores que, pelo menos na teoria, poderia ter a negociação facilitada. Só que o grande X da questão são as cifras que tanto o Bahia quanto o Grêmio podem pedir. No caso do Cristaldo, o jogador tem estatísticas maravilhosas pelo tricolor gaúcho. São 44 participações em gols desde 2023. Eu faço questão, inclusive, de trazer aqui para vocês a divisão por temporada. Em 2023, ele teve 54 jogos, 11 gols, 12 assistências. Já em 2024, ele teve 59 partidas, 13 gols, melhorou, e 5 assistências. Foram 7 assistências a menos, mas ainda assim, 18 participações em gols na temporada. Já nesse ano, tem 10 jogos com 2 gols e 1 assistência. Perdeu espaço, conforme eu disse, só que quando o Atlético Mineiro demonstrou interesse na contratação do argentino, o Grêmio pediu 8 milhões de dólares, mais de 40 milhões de reais. Então, difícil imaginar que a diretoria do Botafogo vá avançar no negócio com essas cifras no mercado interno. Agora, também tem aquilo, a necessidade faz a ocasião. Se o Botafogo perceber que precisa de um cara como ele no elenco, justamente para poder revezar com o Savarino, vai que é um investimento aí que vai gerar um retorno técnico que, por consequência, pode gerar aquele retorno financeiro indireto também. Cristaldo, vale destacar, já tem 28 anos de idade. Então, você pagar 8 milhões de dólares num atleta de 28 anos de idade, não sei se a diretoria do Botafogo vai fazer isso. Muito embora, até aqui em 2025, já tenha feito isso em outras ocasiões. O Arthur, por exemplo, está aí para provar.
Agora, no caso do Cauli, quais são as estatísticas do jogador? Bom, ele está no Bahia também desde 2023, foi comandado pelo técnico Renato Paiva, 47 partidas na primeira temporada dele pelo tricolor baiano, com 10 gols e 9 assistências, 19 participações em gols, portanto. Já em 2024 foram 18 participações, com 9 gols e 9 assistências. Na atual temporada, 2 gols, 2 assistências, perdeu espaço, não é titular. Tanto o Cristaldo quanto o Cauli, se o Botafogo, por exemplo, conseguisse avançar na contratação dos dois, seria o melhor dos mundos, porque você teria agregado qualidade ao elenco para você ter mais alternativas de montar o nosso setor ofensivo. Mas eu imagino que só chegue um, né? Sendo um desses dois, a gente vai estar bem servido. Agora, quem que você prefere, Cristaldo ou Cauli? Olha, sinceramente, eu gostei muito do Cristaldo no Grêmio. Ele perdeu espaço agora, beleza, mas entre o Cauli e o Cristaldo, a minha preferência seria o argentino. O Cristaldo ele me impressionou mais do que o Cauli. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. Se você tivesse que decidir, vai ser um dos dois. Fato, um dos dois, independente de como é que vai ser a negociação no fim das contas e tal. Quem você escolheria? Se a decisão fosse sua, Cristaldo ou Cauli? Qual dos dois seria contratado para poder reforçar o Glorioso para a sequência da temporada? Agora, ó, falando de uma outra questão, falaremos sobre Paredjon. O John, nesse início de 25, tá agarrando pra caramba, impediu goleadas pro Flamengo, pro Racing, nas 2 partidas contra a equipe argentina, inclusive. E ontem, contra o Palmeiras, quando o jogo estava se encaminhando já pro seu final, fez uma defesaça cara a cara com o Flaco Lopes. Algo que ele já tinha realizado no Nilton Santos, na ocasião, naquela partida pelo Campeonato Brasileiro, que a gente venceu com o gol do Tiquinho. Né, o Flaco Lopes chegou na cara do John e ele fez uma grande defesa. Pelo menos a minha memória me remete àquele jogo do Brasileirão. Se eu estiver equivocado, me corrija aí no comentário, por gentileza. Eu sei que o Flaco Lopes, quando tá na cara do John, ele treme. Até porque o nosso goleiro tá mandando bem pra caramba. Realmente está vivendo um momento espetacular. Provavelmente o melhor momento da carreira do John. Ele até chegou na final da Libertadores com o Santos, mas não foi campeão. E no Glorioso levantou a taça. Então realmente está vivendo um momento espetacular e eu espero que esse momento possa se prolongar e a gente ter assim o John durante muito, muito tempo jogando nesse alto nível. Porque é clichê, mas é verdade justamente por isso. Um ótimo time começa por um ótimo goleiro. Quando você tem a segurança de que, ó, depois de todos os nossos recursos defensivos ainda tem o John, fica muito mais difícil da gente ser vazado. E ontem foi um belíssimo exemplo disso. A nossa partida, defensivamente falando, foi ótima. Ótimo. O Palmeiras não se criou em momento algum da partida. Mas quando aconteceu de um passe do adversário rasgar a nossa defesa, estava lá o John para fazer a intervenção e evitar o gol do adversário. Fiquei feliz pela renovação do John. Fiquei feliz também pela situação aí de renovação em relação ao Savarino, ao Gregory. Né? São jogadores importantes, foram peças-chave aí do Botafogo na última temporada. E tem tudo para seguir dessa maneira agora em 2025. Então o Botafogo vai se protegendo, aumenta a multa desses atletas e surgindo interesse do exterior, a gente vai ter como, se tiver que perder o jogador, pelo menos fazer uma bela de uma grana. O que você pensa sobre a renovação do John? É um goleiro para ficar aqui anos e anos, não é não, Fogão? Se você tiver o John fazendo história igual o Jefferson fez, temporada, mais temporada, mais temporada, 10 anos de John no Botafogo, eu confesso, vou ficar feliz. Porque eu vou ter certeza de que a gente vai ter segurança na meta alvinegra. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, então deixa seu comentário aqui embaixo e amanhã eu vou estar de volta. Então já se inscreve, deixa o seu like, que isso fortalece pra caramba. Beleza? Beijo no coração. Fui!